Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é o meu processo de colorização, certo? Então vocês estão vendo aqui um Superman, né, colorido. Vamos ver como foi que eu cheguei a essas cores. Então eu vou apagar aqui as camadas, mostrar todo o processo para vocês, certo? Como é que eu faço as cores. Agora eu estou com um projeto para fazer cores também, fazer o desenho completo, a arte completa. Então eu vou ter que usar bastante essa técnica. Então tudo começa por aqui. Eu faço rascunho com um pincel azul, certo? Para mim ter uma noção. Veja que é bem rabiscado, eu não detalho nessa fase para ganhar tempo. Faço o desenho, a estrutura. O próximo passo é fazer a arte final. É isso. Eu utilizo esse pincel aqui, essa pena, né? Inking Pen, e faço o contorno. Vou escolhendo os pincéis, a largura, às vezes eu uso esse outro pincel aqui, esse Fountain Pen, borracha, vou sempre consertando e é isso. Então aqui a gente já pode apagar essa camada aqui. Pronto, o desenho é esse, arte finalizada. Então o próximo passo é criar uma camada. Veja que essa camada fica abaixo do desenho, né? O desenho está lá em cima, a arte final. Então eu crio uma camada e nessa camada eu vou vou preencher a área que vai ser colorida, certo? Então no caso aqui, ó, eu preenchi toda a área utilizando esse pincel aqui, certo? Que é o Paintbrush. Eu utilizo ele, uso o balde de tinta, né? Posso selecionar a camada com Magic Wand, né? Com a varinha. Vou selecionando, lembrando que tem que se selecionar nessa camada onde está a arte final, para poder fazer o preenchimento nessa camada aqui. Então depois que está feito todo esse preenchimento, a gente pode selecionar com a varinha para poder não sair fora da área. E aí fica mais fácil você colorir. Então o próximo passo depois disso dividir as cores, o que é que vai ser de cada cor. Então aí você vai precisar dar uma paleta. Veja que aqui é uma paleta de cores. Aqui eu utilizei um verde, uma cor bem fácil de visualizar. Um verdinho claro, um azulzinho claro, você vai ficar nessa linha aí, certo? Aí aqui eu já selecionei o que seria cor da pele. Depois eu selecionei a cor dos olhos. Depois o vermelho da roupa, o azul, o amarelo, o azul do cabelo. Pronto. Nessa fase aqui, a gente já dividiu as cores. A gente já tem o flat, que chama, né? Todas as cores divididas. Agora a gente precisa trabalhar os efeitos. Então, para trabalhar o efeito é simples. Eu crio uma camada com em média 26 a 33%, essa daqui está com 33%, e vou aplicar as sombras. Nesse caso aqui eu seleciono o Paintbrush, que é esse pincel aqui, e a cor preta normal, né? Ó, como vocês podem ver, é a cor preta. E diminuo a opacidade da camada para 33%. E aí eu vou passando o pincel na área que eu quero dar o efeito. Lembrando que a camada vai estar selecionada, né? Aqui no verde. Vai estar selecionada a área toda. Aí eu volto para cá, para a camada que eu criei e vou aplicar as sombras. Veja que aqui eu estou aplicando só o preto, mas ele vai escurecer o vermelho, vai escurecer a cor da pele, vai escurecer o azul, vai escurecer tudo. Isso na verdade é preto com opacidade baixa. Eu posso aumentar, posso diminuir, certo? Depois eu vou criar outra camada também entre 26 e 32 ou até menos, é de preferência. E vou preencher com branco, certo? Que é essa daqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Essa daqui é do efeito. Mas é uma camada com branco. Essa.
certo? Você vai colocar o branco numa opacidade entre 26 e 32 e vai aplicar da mesma forma, certo? Então, vai criar esse efeito aí. Então, você já pode usar isso aqui como uma espécie de colorido, né? Um colorido assim. Ou você pode aplicar outros efeitos. No caso aqui, eu apliquei esse. Retiro o branco, retiro o preto e eu usei só efeitos aqui de preto e de branco aqui, certo? Nessa colorização aqui, que ela é menos estilo mangá, né? Essa outra é mais um estilo mangá. Lembra muito aquelas colorizações de Street Fighter, né? Daqueles animes, coisa e tal. Então, essa colorização aqui, ela é dessa forma. Preto, opacidade baixa, branco, opacidade baixa. Mas eu também gosto de usar essa mais americanizada, né? Mais quadrinhos, mais comics. Essa colorização aqui, eu utilizo essa ferramenta aqui, que é o Soft Airbrush. Então, eu utilizo ela da mesma forma. Ao invés de usar o pincel, o paintbrush, eu utilizo essa. Que ela dá esse efeito mais esfumaçado, né? Afinal, é um airbrush. Então, eu consigo criar esses efeitos. Então, basicamente é isso. Veja que eu criei aqui as 4 camadas para trabalhar as duas formas. Então, eu tenho os dois coloridos. Por último, aqui eu criei uma camada para colocar o fundo preto, né? Eu fico com as duas imagens, tanto o fundo branco como o fundo preto. Veja que está em outra camada. Então, basicamente é isso. No próximo vídeo eu vou gravar mostrando a vocês o passo a passo de uma ilustração colorida, criada do zero, certo? Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia e começarem a tentar aí fazer a colorização de vocês. Valeu, abraço.